Bom, eu sou o Ellen Colette, agora eu vou falar da execução do meu laboratório 2. Bom, primeira coisa, eu medi os meus passos. E a partir daí eu levantei todas as dimensões da casa, né? Com isso, eu fiz um croquis para entender como está distribuído os cômodos na casa. Com esse croquis, eu fui lá no Oca para fazer a planta baixa e desenvolvi a minha planta, né? Então a gente vê que tem 3 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro, né? Com essas dimensões aí. Bom, e depois disso eu fui lá no meu quadro de distribuição e analisei, né, de como que ele estava. Ele é apenas um disjuntor, então a gente tem apenas uma proteção e um circuito, então a gente tem apenas um circuito na casa toda, e ele é um DTM monofásico, né? É um DTM, tem curva C e tem 15 amperes, né? Suporta 15 amperes. Eu peguei essas informações lá no site da Unity, que é a fabricante, né, como a gente vê aqui. Então, da concessionária vem aqui por esse duto, o fase, sobe aqui, e ele vai aqui e sobe para casa. E aqui vem 2 fios, o terra e o neutro, e eles vão unidos aqui e sobem também, como eu representei aqui, né? Bom, eu fiz isso aqui lá no Python, veja que são apenas retas, e esse elemento aqui é um ícone que eu baixei na internet e estou usando. Bom, e aí eu fui analisar as cargas na minha casa. Então, por questões metodológicas, eu dividi em iluminação e tomada, mas na verdade fazem parte de um único circuito, né? Então você vê que a sala tem uma potência um pouco maior, né? Então aqui eu tenho um circuito, aqui eu tenho um fio de 1,5 milímetros, e eu comparei com o fio do retorno da iluminação na sala, e eu vi que o fio de retorno é um pouquinho maior, então eu entendi que ali tinha uma potência instalada, poderia ser um pouquinho maior, né? Comparado com a dos quartos, que o fio era justamente muito semelhante, não posso ter uma certeza, mas a dimensão era muito semelhante. A dimensão do fio de 1,5 mm que eu tinha, né? Lá na cozinha, ela é uma cozinha um pouco maior, né? Uma cozinha relativamente grande, e aí eu entendi que lá também ia ter uma potência um pouco maior, né? Então eu dei justamente esses valores aqui, né? Então o potencial lá na sala é de 320, nos 2 quartos, quarto 1 e 2, 160, o quarto 3, 280, na cozinha 220, e o banheiro, como banheiro simples, então 100 volts. Né? Lá não tem área dela, é um ponto de luz no teto. E as tomadas, né? Bom, a tomada, tem 3 tomadas na sala, uma tomada em cada quarto. São 6 tomadas, todas elas com 100 VA, sem VA de potência, né? E lá na cozinha eu tenho uma tomada mais simples e tem uma tomada que eu estava observando, talvez ela tenha uma potência instalada um pouco maior, e eu botei uma potência de 600 para ela, porque nela é usado um forno micro-ondas, né? Eu vi nas especificações, tanto na COSER, na tabela da COSER que eu consultei, quanto nas especificações do micro-ondas, que a potência requerida pelo o forno é um potencial um pouco mais alto, um pouco mais elevada, né? Então, como eu sei que aquela tomada não é uma tomada de uso específico, né? E ela é de uso geral, eu atribuí essa potência, seria a potência que comumente é aplicada, né? Então, em seguida, somei todas as potências, né? Então tem uma potência associada a esse circuito de 2540 VA, e aí eu dividi a potência pela tensão, 220, e obtive essa corrente, né? Essa corrente também pode ser obtida somando aqui essas parcelas, né? E aí eu apliquei um fator de demanda, 0,65. Esse fator de demanda eu peguei e extraí, na verdade, de uma aula, né? E aí, bom, e aí a gente tem um
um DTM de 15 A como proteção do meu circuito. Não é isso? Aqui. E agora a gente vai para o nosso diagrama unifilar, né? O diagrama unifilar da casa. Então vejam que toda a fiação ela vem para o ponto de luz inicial, do ponto de luz da sala, e em seguida ela se ramifica para todos os outros pontos, né? Então, se a gente tomar, por exemplo, como exemplo esse quarto 1, a gente vem aqui, né? Passando fase neutra e terra, vai para a lâmpada, e daqui vem para o nosso interruptor B a fase e um retorno para a lâmpada de volta. E na lâmpada fica o terra e o neutro, né? Aqui, na verdade, em toda a casa, a gente tem conjugados de interruptor e tomada, quarto 1, quarto 2 assim, quarto 3 também. Aqui tem conjugados de interruptores, os dois interruptores, um liga aqui a cozinha e o outro liga o banheiro, né? Aqui existem, está dizendo que está circuito 1 e 2, mas isso só ocorreu porque o Walker ele não permite que você nomeie como circuito 1 tudo. Ele não aceita, né? Ele entende que deve ser separado como manda a norma, iluminação e tomada, e não aceita que você intervenha nesse sentido, né? Todas as tomadas são tomadas médias, né, de 1,3 metros, né? Todas elas. Tem 3 tomadas aqui na sala, 1 em cada quarto, 2 na cozinha, não há tomadas desse tipo no banheiro, né? Em seguida, o meu parecer, né? Então, a minha instalação não está de acordo com as normas da ABNT 5.410, pois não foi projetada para atender as quantidades mínimas, né? Ela não foi feita para atender as quantidades mínimas de tomadas de uso geral, né? Então, a gente vê que em termos de tomada de uso geral, ela não está na conformidade. Também não há tomada de uso específico, apesar de existir um eletrodoméstico que requer isso, né, que seja projetado para ele uma tomada de uso geral, de uso específico, perdão. Há também na instalação o compartilhamento do circuito de elementos de iluminação e tomadas, o que também não é recomendável pela norma NBR 5.410, né? Então, apenas também um circuito que atende todos os cômodos, o que também não é ideal, né? E por suas dimensões não serem tão grandes, essa configuração ela poderia até ser aceita salvaguardada a separação, né, de terminais de iluminação e tomadas, né? E como proposta, eu sugiro que exista a primeira separação do circuito de iluminação e de tomadas de uso geral, né? Também é conveniente ainda separar estes dois em dois outros grupos, dois outros circuitos, perdão, de modo a minimizar as distâncias percorridas pelos dutos, né? Bem como dar autonomia às partes para que atuem sem interferir nas demais, né? Se ocorrer o desligamento em um circuito, todo o restante da casa continue operando, né? Então, também separar tomadas de uso específico do circuito da chamada de geral, criar também as tomadas de uso específico que não há, né? Há também a possibilidade de separar um circuito somente para tomadas de uso geral da cozinha, né? E isso é bastante aconselhado, dado que pode ser requerida uma corrente para esse circuito diferente das demais, né? Então, eu também estou anexando o quadro de distribuição que eu proponho para essa intervenção, também a minha tabela de circuitos e o diagrama unifilar que corresponderia a isso. Então, muito obrigado.